videozinho aí, galera. Temos aqui, ó, Pedro, o palestrante de hoje. A pessoa mais intelectual absurdo, né? O QI dele é de aproximadamente 5.000. E temos o Bruno, né? Que é assim, sem ele aqui, nada acontece. Cara, eu já peguei o dicionário aqui, porque quando o Pedro falar, entendeu? Eu tô com o dicionário aqui, irmão. Dicionário, ó, alquimia, entendeu? Olha o dicionário dele. Moleque. Tô preparado, a gente é preparado, fala aí. A gente é preparado. Cara, eu não tenho dicionário aqui em mãos, porque eu moro no Japão e eu não preciso falar português mais. Mas Japão seguinte, não tem dicionário? Não tem. Não tem? Caraca. Japão não tem dicionário, não. Não tem, procurei em todo lugar, cara. E, cara, é só desenho, nas cavernas. Pinturas. Como é que é? Pinturas rupestres. E assim, cara, eu não tenho, mas eu tenho a alma do samurai, entendeu? Eu consigo, entendeu? Eu consigo adivinhar, eu tento adivinhar o que o Pedro fala, né? Pela alma minha de samurai, né? E o tema de hoje é samurai. Um samurai, Miyamoto Musashi. Mano, Miyamoto Musashi, pra quem não sabe, ele é um samurai fodão, entendeu? Isso quer dizer o quê? Que ele vinha as pessoas e ele matava as pessoas, entendeu? Essa era a função dele, né? É, Pedro? O Pedro, cara, ele manja muito de Musashi. Não, assim, não manja muito, mas ele manja muito do que muita gente, né? Talvez, né, Pedro? E eu queria que você, assim, explanasse um pouquinho sobre o Musashi. Que tal, Pedro? Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre Musashi, mas a gente vai conversando, né? E outra, se um japonês que é versado na história do Musashi, no mito do Musashi, ouvir isso, ele talvez dê risada, mas tudo bem, a gente está aqui para se divertir mesmo. Vou tentar falar coisas que eu acho que são mais importantes para mim, para a gente, né, que é da arte marcial, e tem uma trajetória junto aí. Então, como o Lucas falou, ele realmente, eu também acho que ele é um samurai, né, porque ele já morreu, mas ele está vivo. Assim, o mito do Musashi está vivo. E é um samurai fodão mesmo. E também não está errado quando falou que ele matava um monte de gente. Eu só discordo, talvez, que eu acho que ele não é fodão porque ele matava um monte de gente. Eu acho que essa é a grande questão do Musashi. O Musashi, ele foi um samurai, né? Acho que o mais importante de todos os samurais, o mais notório, né? E o Musashi, o mais interessante dele é a trajetória dele. Porque a trajetória dele corresponde ao mito do guerreiro, né? Porque que existe até em outras mitologias, né? Se você for ver a mitologia grega, a mitologia do deus Ares, do deus Marte, né? Que depois é na mitologia romana. Se vocês forem ver, portanto, em outras mitologias, é a mesma trajetória. Então, o Musashi, ele começou como um guerreiro sanguinário. Na verdade, ele era um prodígio. Então, ele matou o primeiro homem, né, um guerreiro também. Eu não tenho certeza agora se era um guerreiro, mas era um homem forte aí. Ele matou, acho que com 13 anos. E daí, com 20 anos, ele já estava na primeira guerra dele, você entendeu? Já estava na guerra lá de Sekigahara, não lembro o nome exatamente. Mas ele já era um guerreiro mesmo. Só que ele era um guerreiro sanguinário. Ele não tinha, assim, esses princípios, esses valores que a gente segue tanto, né, nas artes marciais, no Budô e tudo. Por exemplo, o código de conduta do samurai, que se baseia no Bushido, o caminho do guerreiro, ele tem uma série de valores, de normas de conduta, né, de muito respeito ao senhor feudal ali, que é o daimyo, o shogun e tudo mais. E o Musashi não seguia nada disso. O Musashi, ele era um samurai desertor, né? Ele era o que eles chamavam de ronin, né? Que não tem dono. E daí vale tudo, né? E ele era muito violento, ele era muito forte. Né? E por isso que vocês vão até achar engraçado, mas quem que me lembra do Musashi? Quem que é? Eu vou explicar porque que ele não lembra. O seu irmão, pô. Ah, o sabe Lucas? Por quê? Pode. O Lucas. Ele é um sabe por quê? Eu já apanhei do Musashi. Quando eu comecei a ler o Musashi, Lucas, eu acho que era quando você já estava ficando com cabelo grande e tal. Ah! Ficando barbudo.
E o Musashi era assim, né? Ele tinha o cabelo assim, meio bagunçado, barbudo e tal. E outra, o Musashi, ele tinha a força natural, né? E o Sensei sempre falou do Lucas como sendo o praticante que tem a força natural, né? E eu acho realmente que o Lucas é forte naturalmente. Porque ele é magro, mas ele é forte, né? E o Musashi era assim. Só que não vai também deixar a bola subir aí, hein, Lucas? Não tô falando que você é igual o Musashi. Eu já tô saindo na rua já. Batendo Mas, nos japoneses que eu achar aqui. ele tinha essa coisa, né, de um desafiar a academia do outro. O Musashi ia lá para testar os guerreiros e eventualmente ele matava, né? Porque essas coisas aconteciam. Ou era morte, ou era membro amputado, ou era... e daí a academia inteira vingar o professor, era uma loucura, assim. Mas o interessante do Musashi é a trajetória, né? Então ele começou como um guerreiro sanguinário, mas aos poucos ele vai tendo algumas experiências. Por exemplo, ele teve uma experiência com um monge, ele encontrou alguns sábios no caminho e algumas experiências de vida que fizeram ele lapidando aos poucos o espírito dele e desenvolvendo um senso muito aprofundado de, eu diria até, espiritualidade, né? Então ele começou a aprimorar a personalidade dele ao longo da vida dele. Então, por isso que no Gorin no Sho, que é o livro dos Cinco Anéis, né, do budismo, que é terra, água, fogo, ar e céu, ou vácuo, né, como ele chama, você pode tanto fazer uma analogia com os elementos da natureza, né, os padrões energéticos, como também os elementos do espírito. Então, você tem a terra, que é o mais denso, mais bruto, que é aquele guerreiro que ainda não foi lapidado, então é o guerreiro sanguinário, que era o Musashi no início, né? Muito habilidoso, mas sanguinário, e daí você vai evoluindo para estados mais sutis até chegar no vácuo, que seria a liberdade, né? E daí, lógico, é um nível muito acima a iluminação dele, porque ele é tido não só como o maior guerreiro, como o mais sábio dos guerreiros. E também, depois, né, de um tempo, ele levou a esgrima, né, a habilidade como artista marcial a um nível muito superior também, como estrategista, né? Então ele parou de ser só aquele cara que queria, sei lá, arrancar a cabeça de todo mundo e começou a precisar, porque as situações exigiram isso dele, que ele ganhou muito inimigo, né? Ele começou a precisar ser estrategista, ser inteligente, planejar, antecipar, né, pensar tudo. Então, por isso que é interessante a trajetória do guerreiro. O guerreiro bruto, que vai lapidando a personalidade e se torna um guerreiro nobre, que só usa quando precisa, que pensa no bem da sociedade e todas essas coisas, né? Então, tem muita coisa interessante. Acho que fica a dica pro Lucas aí. Eu falei tem mais coisa para falar, mas vocês falem mais um pouquinho aí que depois eu rebobino aqui o HD. Não, eu acho que fica a dica pro Lucas, né, mano? Seguir o caminho aí do cara bondoso, que serve essas. Porque eu acho que ele não chegou nesse nível, né, Pedro? Agora ele. Quando ele, pelo menos aqui no Brasil, era só sangue, era só morte, velho. Você é louco. Quantas vezes eu apanhei desse condenado? Não, cara. Mas assim, que o Musashi, assim, como o Pedro disse da história dele, nossa, a história é muito bonita. A minha diferença da história dele, né? Da minha história, da história dele é essa, porque ele é o seguinte, ele treinou com vários mestres, ele, né? Parece que ele lutou com pessoas, aí ele foi aprendendo, a minha diferença é essa, porque eu, né? Eu nessa minha vida, né? A relação que eu tive com mulheres, eu fui aprendendo com o tempo, entendeu? Mas é importante, sabe, Lucas, que nesse livro da bibliografia do Musashi, não o livro que ele escreveu, não o tratado marcial dele, militar, né? Mas o livro que fala da vida dele, que lógico que não foi ele que escreveu, mas é romanceado, gira principalmente em torno do romance dele com uma mulher. Que da hora, então, mano. Esse romance participou da trajetória dele. Não, é o foco, na verdade, viu? Principalmente alguns filmes que tem sobre o Musashi, acho que trazem essa parte do romantismo aí. Que legal, cara. Outra. Então, eu pensei, nossa, eu tenho algo que falta nele, mas ele tem tudo, cara.
Mas ele era travado, cara. Mas é que é coisa cultural, né, cara? É aquela coisa meio platônica, assim, né? Do cara, eu acho que ele não chega a dar um beijo, ele beija ela no final do livro. E é um romance, lógico, não é um negócio que dá pra você levar no pé da letra, né? Mas é que é Japão, né? Você sabe como é que é aí, né, Lucas? Você é nativo já. É devagar aqui, hein, cara. Ô, Mas Pedro, essa- vamos falar de morte? Vamos falar de morte? Eu acho que é mais legal. Fala, me conta aí. Uma vez eu tava voltando de um trampo com o Pedro no busão, ele tava me falando das estratégias magníficas do Musashi quando ele enfrentou um exército. Esse aí, o povo brasileiro tem que ouvir, velho. Quem não sabe do exército que o Musashi enfrentou, nossa. E ainda o Pedro fala tão bem. Fala aí, Pedro. Não, vou Quero falar tentar, de né? morte, quero ver morte, quero ver Ó, guerra. lembrando que esse é um acontecimento, né? Isso se tem registro, agora se é exatamente do jeito que foi contado é outra história, né? Mas assim, na história do Musashi teve um momento que é depois de ele ter acumulado muitos inimigos, né? Assim, uma academia inteira lá, ele não tinha jeito, cara. Os caras estavam perseguindo ele e ele precisava se defender. E o que aconteceu? E daí ele já estava num certo nível da evolução como guerreiro, como artista, né? Inclusive, deixa eu até falar, ele tem uma frase, isso acho que foi no final da vida, que é muito legal, que ele coloca que a espada e a pena precisam andar juntas. Esse é o nível mais elevado do artista marcial, porque o artista marcial ele tem que também não só ser desenvolvido do ponto de vista do combate, mas também do ponto de vista da erudição e das artes, né? O Musashi valorizava muito as artes, ele era pintor. Isso depois, né? Mas assim, interessante, porque eu ia falar que ele tem várias mortes ao longo da trajetória dele. Pode-se dizer que cada etapa, essa etapa, né, dos 5 elementos, então, terra, água, ar, quer dizer, terra, água, fogo, ar e tal, cada etapa é uma morte. É um momento que, inclusive, sucede muito sofrimento, né? Ele sofre muito nessa transição. Ele é uma pessoa que sofre muito na vida dele. E daí, esse momento, né, que ele teve que lutar contra vários guerreiros, ele percebeu, antes de se deparar com o exército, que ele ainda não estava preparado para a morte, né? Ele se julgava muito evoluído, mas quando ele se deu de cara, que a gente chama de morte, ele não estava preparado, né? Então, e eles fizeram um longo trecho do livro falando disso, né? Como ele estava com medo, né? Mas daí ele conseguiu entrar num estado, lógico, que foi favorável para o desenrolar da batalha, e na verdade diz a lenda que ele venceu em torno de 70, 80 homens, né? Inclusive tinham homens armados, né? Mas assim, não é o que parece também, não é que foi todo mundo e ele venceu todo mundo. Ele usou estratégia. Então era um terreno que era favorável para isso. Então eu vou dar um exemplo, né, de uma passagem do livro. Ele alinhou, por exemplo, vários combatentes numa fila, entendeu? Entre dois desfiladeiros, para poder enfrentar um de cada vez. E esperava as salvas de tiro, né? Ele esperava as primeiras salvas de tiro para daí depois avançar e matar os caras, porque as armas eram todas rudimentares, né? Não é metralhadora. Então, assim, e daí ele usou toda uma estratégia e ainda assim ele saiu bem ferido, bem prejudicado mesmo. Só que ele foi nesse momento que ele teve o insight, né? Que ele teve a inspiração que foi imposta pelo momento, lógico, não vem do nada, né? Nunca vem do nada. De lutar com as duas espadas, que é o estilo dele que está no tratado do Gorin no Sho, que é a arte de lutar com as duas espadas, né? Ele precisou disso na hora e quando ele menos imaginou, ele estava lutando com duas espadas, entendeu? Não foi deliberado, foi espontâneo, foi instintivo, totalmente instintivo. E daí ele foi criar o tratado, foi desenvolver o estilo muito depois. Muito depois. Eu acho que depois de mais velho, né? Mas ele surgiu espontaneamente nesse momento. E disse que é uma coisa muito difícil de fazer, lutar com duas espadas. Né? Muito difícil, porque cada mão tem uma tendência e uma, digamos, a grosso modo, uma função muito diferente. Articular numa mesma harmonia é dificílimo. Eu vou fazer um paralelo com o piano. Uma vez eu perguntei pro meu pai é músico, né?
pai, o que é mais difícil de tocar? O violão ou o piano? Ele falou, tudo vai depender do nível do artista. Mas, na verdade, eu acho que pelo menos para aprender o piano é mais difícil. Ah, por que é mais difícil? Porque o violão, as duas mãos estão fazendo a mesma coisa. Elas estão entrosadas. No piano, cada mão tem uma tendência a um movimento completamente diferente. Você conseguir alinhar as duas mãos no piano é mais difícil. Eu fiquei imaginando isso quando ele teve que lutar com duas espadas. Porque as duas mãos têm que ser como uma só. Eles falam um pouco disso, né? Mas é muito difícil. Esse é um trecho, né? É um trecho que é esse trecho que o nosso guerreiro aí, nosso mestre Bruno falou. Que ele enfrenta um exército, mas lógico, não é tudo ao mesmo tempo, né? O negócio... E é uma lenda, hein? Não dá para saber quanto que isso tem de verdade. Porque ao longo dos anos, muita coisa vai sendo mudada. Né? Muita coisa vai sendo adicionada, retirada, transformada. Provavelmente tem um fundo de verdade, né? Pedro, eu não falo assim da Bíblia, mano. Olha os caras querem ser polêmicos, ó, vão tirar o nosso vídeo. O Olavo de Carvalho vai criticar. Mas e aí, o que vocês admiram no Musashi? O que vocês gostam, assim? Na história dele, ou o que vocês acham que é interessante pra gente que pratica karatê, por exemplo? Deixa eu só ajeitar a câmera, que a câmera ficou. Tem uma parte que ele fala... uma parte que ele fala... Nem sei se ele fala. Eu acho que ele fala que você tem que aprender, tipo, artes marciais e estudos, né, de artes marciais, mas não se apegar a elas, entendeu? Tem um negócio que ele fala sobre isso, porque eu li o Gorin no Sho, acho que faz uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, não lembro, 8, por aí, mas só que eu escrevi uns negócios no dia lá que eu tava lendo lá, pô, isso aqui é legal, aí eu anotei aqui, mas eu não tô enxergando, porque eu anotei de lápis, e faz 8 anos, tá apagando tudo aqui. Mas talvez eu consiga ver. Aí eu li alguma coisa assim, e ele fala sobre isso, sobre você, tipo, ir em determinadas, diferentes, vamos supor, academias, né? Vou meio que resumir aqui. Aí você vai aprendendo, mas não se fixar nelas, né? Para você criar o próprio caminho, né? Para que você consiga acessar um estado de espírito que você não sente a espada. Ele fala disso, né? Tipo, que a espada faz parte de você, né? Tipo, não... E, cara, isso não só na questão de física, mas filosoficamente, isso é muito louco, cara. Se você for pensar que a espada faz parte de você, ele tá falando que, né, se vou pegar uma visão mais filosófica, que a espada, quer dizer, a sua ferramenta, ela faz parte de você também, né? Se você for músico, né, a sua baqueta que você toca, a bateria faz parte de você também. Então, que é para você não separar isso, né? Isso é muito legal. Na verdade, é interessante, Lucas, que o valor simbólico, né, que é atribuído à espada, ou mesmo a outros elementos, né, da cultura japonesa, da cultura dos samurais, porque o simbolismo ele não é mera representação, ele remete a um significado, né, e ele tem uma profundidade a ponto de que, quando você se utiliza desse símbolo, você acessa esse significado. Então, assim, a espada tem esse significado, traz toda a questão do guerreiro, da retidão, a espada, né? Da retidão do caráter, da personalidade e tudo mais. Agora, ele fala isso, é interessante que no tratado militar dele, é interessante, eu achei muito legal, apesar de que a versão que eu li eu achei meio difícil de ler por causa da tradução, mas achei muito legal, porque ele dá algumas diretrizes, então, algumas condutas, mas ele não é muito específico. Ele sempre reforça que o mais importante é que você se atenha à situação, à circunstância do combate e faça o que aquela circunstância pede,
Você entendeu? Mais do que qualquer coisa. Não adianta você definir se esse ataque é melhor, se esse é melhor, ou aquela defesa é melhor, ou essa. O mais importante é o que a situação vai pedir. Ele até dá ele guia um pouquinho, mas muito genérico, muito geral. Então, e sempre reforça isso, que o importante é o que a situação demanda, entendeu? E para que a coisa termine o mais rápido possível, sabe? Para que seja um golpe só. E esse momento do que você falou, né, Lucas? Você falou alguma coisa de que tem um momento que você tem que se desapegar da forma, né? Da arte marcial, da modalidade, do estilo. E ele fala isso. Isso, na verdade, é mais especificamente relacionado ao momento do vazio, né? Do vácuo, que é a não forma. É um momento de total espontaneidade, que é quando a técnica deixa de ser técnica e passa a ser uma expressão de si mesmo. Então, ela adquire uma qualidade completamente diferente. Daí você transcende o sistema, você transcende a modalidade, o estilo. Isso passa a ser uma expressão sua. O estilo, a modalidade, ela só é um caminho para que no momento posterior você possa se expressar. E daí você tem que superar ela, você não pode mais estar amarrado a ela, você entendeu? E para isso ele traz o vazio, que é a não forma, e também, lógico, é uma referência ao estado mental de vazio, né? O estado de vazio ele não tem como se descrever, né? E, na verdade, nem eu entendo porque eu não estou nesse nível, mas assim, em tese é um momento de total presença de espírito, um momento que você e o outro, você e o oponente se tornam um só. Você se integra com o oponente e lógico, com o ambiente também, com o universo, né? Então é um nível muito elevado de espírito. Tanto que no livro ele quase não fala desse momento. Não sei se você se lembra, mas ele quase não fala sobre essa etapa, que é a etapa do céu, do vácuo, né? Porque é uma coisa muito de experiência que está muito além das palavras, né? E o Bruno tá quietinho aí, Bruno. Vai dormir? Oi. O Bruno tá quieto aí? Ô, Bruno, você tá ouvindo? Que cara é essa? Acho que ele não tá ouvindo, velho. O Bruno bugou. O Bruno tá triste. Vocês não deixam eu falar? Pô, mano. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa lá. Mas tá muito engraçado, cara. Ô, Bruno, você tá me ouvindo? Eu acho que bugou. Eu não sei, cara. Mas... Ai, cara, mas tá muito engraçado a cara dele. Mas é isso aí, galera. Só foi você. Voltou eu e você. Oi, Pedro, belezinha. Fala, Pedro. Ô, Lucas, ele tava vendo? Será que a gente se mexeu ou não? Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas, enfim. Talvez... Mano. Ele quer entrar. Ele já entrou? Bom, talvez Musashi vai ter parte 2, né? Porque, nossa, tem muita coisa pra falar, hein?